Vem para cá, Bárbara Baião, com notícia urgente. Passou na Comissão Mista de Orçamento o texto base do orçamento e agora ele vai ao plenário da Câmara. Bárbara, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, tinha anunciado o acordo e a ida do texto ao plenário foi cumprido. Ninguém discutiu, foi feita inclusive votação simbólica, pelo que você me avisou aqui. É isso, querida? Exatamente, Dani. Texto base aprovado nessa comissão mista do orçamento. Apenas 3 partidos fizeram questão de orientar contra essa votação, mais especificamente Partido Novo, PCdoB e também o PSOL. E agora os políticos estão analisando o que eles vão discutir de destaque em relação a esse orçamento, mais de 4 trilhões de reais, que garante, por exemplo, 89 bilhões para o governo conseguir pagar o Auxílio Brasil, parcelas de R$ 400 em ano eleitoral. Um dos destaques que será objeto ainda de muita discussão ao longo dessa tarde aqui no Congresso Nacional. Destaque do Partido Novo, que questiona o valor que foi definido do fundo eleitoral. O relatório do Hugo Leal aprovado, o relator prevê 4 bilhões e 900 bilhões de reais de fundo eleitoral. É muito mais do que se viu ano passado, patamar de 2 bilhões de reais. E o esforço da bancada do Novo será em tentar retomar essa discussão. Mas como a gente contou na abertura do 360, foi fundamental um acordo entre dirigentes partidários, suprapartidário, esse acordo que envolve não só as siglas do Centrão, mas também partidos de esquerda, para tentar retomar, porque se dependesse só do relator, o fundo eleitoral seria até um pouco menor, de 4,7 bilhões, mas a pressão ali recomporou pelo menos 200 milhões de reais, tirando parte de emendas do relator. Outro ponto que também ficou preservado, esses 16 bilhões e meio de reais em emendas do relator, para eles gastarem pelo menos até maio do ano que vem, em ano de eleição. Outro ponto fundamental para essa votação, que ocorreu até de maneira muito rápida, porque enquanto eu conversava com vocês aqui antes, tinha uma fila de quase 30 inscritos, mas os políticos se reuniram numa reunião a portas fechadas e aí definiram um acordo de procedimento para destravar, graças a essas articulações de bastidores. E aí foi fundamental também um outro ponto: o relator cedeu em relação àquele reajuste para servidores da segurança pública, bandeira do presidente Jair Bolsonaro, ele que inclusive ligou ontem para alguns parlamentares fazendo esse apelo. Hugo Leal, o relator, garantiu 1 bilhão e 700 milhões de reais para esse reajuste, é um pouco aquém do que solicitou em ofício o Ministério da Economia, falava em 2 bilhões e 800 milhões de reais, e o Palácio do Planalto agora vai ter que enviar um projeto ou editar uma medida provisória para dizer quais categorias da segurança pública serão beneficiadas. Por enquanto é isso, o clima aqui de aparente tranquilidade depois dessa votação, e como o vice-presidente da Câmara, que vai conduzir essa sessão no Congresso Nacional, já anunciou, o cenário deve se repetir na sessão no Congresso, com esse destaque um pouco mais polêmico do Partido Novo em relação ao fundo eleitoral. Dani. Veja, Bárbara, o que a gente está esperando, então, é o texto base passando com relativa tranquilidade por Câmara e Senado na sessão do Congresso e um debate mais demorado, com a atuação, inclusive, do Partido Novo, que utiliza bastante o instrumento da obstrução, pede todos os tipos de recursos possíveis, segundo o regimento da Câmara e do Senado, para poder discutir, esmiuçar um tema relacionado, em especial, ao fundão eleitoral. Segue sendo a principal preocupação. Por isso, inclusive, a gente destacou a apuração da Bárbara no nosso telão. 4,9 bi, corta um pouco, quase 1 bilhão do fundo eleitoral, mas ele segue bem mais vultuoso do que foi na eleição municipal. A expectativa, então, essa vai ser, em português claro, a treta. É isso, Dani. Perguntei já para lideranças partidárias se esse destaque preocupa. E o que eu ouvi, essencialmente, de todos é que não. Por quê? Lembram que na sexta-feira passada teve uma ampla articulação para a derrubada do veto presidencial, que justamente definia como um patamar limite de 5 bilhões e 7 milhões de reais essa questão do fundo eleitoral. Então, nesse retrato de momento aqui, apesar de, sim, não vai ter jeito, tem uma obstrução ali regimental, o governo
governo e também os partidos interessados nesse fundo turbinado vão perder mais tempo por aqui nessa discussão destacada do Partido Novo, mas isso não preocupa essencialmente essas lideranças políticas por trás dessa articulação. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção também, Dani, minutos antes dessa votação, foi o discurso do relator, o deputado Hugo Leal. Ele usou como exemplo os Estados Unidos, que por lá o parlamento define 100% das prioridades do orçamento e reforçou que essa é uma tendência aqui que o Congresso Nacional pretende fazer, avançando sobre orçamento. E se a gente parar para pensar, desde 2019, nessa questão das emendas do relator, a impositividade também de execuções, é uma tendência que vem ganhando muito força aqui, cada vez mais os políticos indicando aonde que o governo deve executar esse dinheiro que é tão fundamental, um instrumento de poder. Eles destinam dinheiro para as suas bases eleitorais. Isso é fundamental ainda mais em ano de eleição. Dani.